Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Abdo, do Direto aos Fatos, e hoje eu estou com o grande, o amado de vocês, Guilherme Fiuza. Guilherme, muito obrigada por aceitar falar conosco. Obrigado pelo convite, Camila. Um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Para quem não sabe, o Guilherme ele é autor do Meu Nome Não É Johnny, 3.000 Dias no Bunker, Amazônia, 20º Andar, de Ipanema para o Topo do Mundo, uma jornada na trilha de Chico Mendes, Bussunda, A Vida do Caceta, Gianni, Vida, Arte e Luta, Não é a Mamãe, para entender a Era Dilma, O Império do Oprimido e Manual do Covarde. Fiuza, muito obrigada por ceder essa conversa para a gente. E eu já começo a te perguntar, como é que você encarou a Era Dilma? Eu li o seu livro, é um livro sensacional, eu tenho ele aqui. Como é que você encarou a Era Dilma? Camila, eu acho que a Era Dilma foi uma grande perda de tempo, né? De tempo histórico, né? Eu não estou querendo trazer para o trivial, não. Foi uma perda de tempo histórico, né? Ou seja, o país se atrasou muito, muito mais, inclusive, do que os 5 anos que ela ficou no poder, porque foi um período de consumar aquele desarranjo institucional, né, que aconteceu nessa época. O governo Lula, ele começou, por incrível que pareça, com uma boa configuração, porque ele trazia as diretrizes macroeconômicas da equipe que fez o Plano Real, né? E então o Lula, contrariando até o seu próprio discurso, por uma pressão também que ele recebeu desse Brasil que é virtuoso, desse Brasil que sabe fazer conta e quer fazer conta, que tem espírito público, chegou essa pressão, e aí aconteceu aquele famoso Lulinha Paz e Amor, que era um projeto do Lula sair ali do sectarismo, da panfletagem do PT, de MST, etc., aquele discurso, que já é um discurso, mesmo para os sindicalistas, para os militantes e tal, já é muito fantasioso, ninguém mais vive como eles dizem que desejam que a sociedade viva. E o Lula partiu aí para muito representativo, montou uma boa equipe econômica em 2003, e se iniciou um período aí até virtuoso de política, que se desfez rapidamente com a ascensão da ala fisiológica, né, parasitária. E aí, a partir ali de 2005, do mensalão, já era um projeto de assalto às contas públicas, né, às instituições, aí é isso que eu falei, né, da degeneração institucional, de você inocular, né, agentes partidários, desonestos, fisiológicos, dentro do Estado, né, privatizando todas as oportunidades, todos os poderes. E o que eu digo que a Era Dilma foi uma grande perda de tempo, porque o Brasil teve 2 oportunidades, em 2006 e em 2010, de interromper esse projeto, que já era um projeto danoso, nocivo. E aí o que eu digo aqui não tem nada de ideológico, né? Não, porque era um projeto que tinha doutrinas ou dogmas que eu não concordo, não é nada disso. Era um projeto de um populismo, né? Como aconteceu aí em vários países da América do Sul, um populismo, então, fantasiado de salvador do povo e tal, mas que estava ali para isso, para acobertar negociatas, que foi o que a Lava Jato demonstrou que aconteceu no Brasil. Então, em 2010, quando a Dilma foi eleita, já estava mais do que claro, e aí a história desse Para Entender a Era Dilma, que eu lancei em 2014, já era uma crônica quase que de humor, né, Camila? Quer dizer, humor negro, mas porque em 2010, eu acho que quem quis prestar atenção já percebeu que a eleição da Dilma era um absurdo em termos da democracia, porque ela era a preposta do Lula, que já estava com um projeto inteiramente parasitário,
A Dilma, né, como está aí fartamente demonstrado pela história, não tinha, muita gente quis se iludir com essa questão, né? Não, o Lula que está indicando, mas ela é uma gestora, né? Tentaram, o Brasil acredita em umas coisas, né? Tentaram acreditar, né, nessa ideia de que a Dilma era ali, seria a ala pragmática, né, do PT, um delírio, né? A Dilma é, como nós sabemos, uma despreparada, né? A Dilma é uma pessoa que não tem nem capacidade política para liderar, muito menos para gerir. Mas foi feita essa aposta em 2010 e aí, de fato, a era Dilma foi, já desde o seu início, o primeiro ano da era Dilma, inclusive, foi um ano em que 7 ministros de Estado foram demitidos por irregularidade, ou seja, já era aquele parasitismo explícito, né, colocado ali no Estado desde o seu começo. Isso para mim estava muito claro desde o início. Então, foi um período de muito tempo perdido, né, e essa aposta sendo dobrada, sendo triplicada, né, a aposta do populismo, que, na verdade, né, Camila, contava com a ideia do chavismo, né, contava com essa ideia de que o Supremo Tribunal ia proteger a instauração de um autoritarismo branco, como aconteceu na Venezuela, né, ali com a bênção de muita gente que se diz democrata, mas que virou, na prática, uma ditadura. Guilherme, nós temos a Democracia em Vertigem, né, para concorrer ao Oscar, e nós sabemos que na época do impeachment não teve nada de Democracia em Vertigem, e sim, nós tentamos salvar o Brasil de uma gestão aí socialista. Como é que você vê a indicação desse filme e muitos colegas nossos, jornalistas, comemorando? Camila, isso você já resumiu, não preciso nem falar. Isso o filme é um panfleto, e não é um bom panfleto, inclusive, é um panfleto explícito, um panfleto colegial, tentando... você foi até generosa falando em socialismo, porque o socialismo é aquela doutrina que eu considero absolutamente equivocada e nociva, porque meio que tenta forçar a igualdade entre as pessoas de uma maneira autoritária e com supressão de liberdade. Então, a doutrina socialista já é um erro enorme. Mas, volto a dizer, nenhum desses personagens sequer chegou ao socialismo, eles são um parasitismo, né? O governo Lula foi um governo capitalista, né? Um péssimo governo capitalista, porque usou o capitalismo para roubar, né? O Lula e a Dilma venderam o Brasil para um cartel de empreiteiros. Isso não tem nada de socialista, né? Isso é tudo, subcapitalista, subrepublicano, subdemocrático, né? E esse filme, ele é o sinal dos tempos, muito grave, na minha opinião. É importante você trazer esse assunto, porque não se trata de perseguição, porque a gente ter uma elite esclarecida, né, na qual está incluída a autora desse filme, inclusive herdeira de construtores, né, e tal, o que não desabonaria em nada, mas eu quero dizer que é uma elite esclarecida, que tem todas as condições de discernir, né, de perceber os graves crimes que foram impostos ao Brasil sob esse verniz supostamente socialista, que nem isso e você tem, então, essa elite esclarecida nas artes também, né, no meio empresarial, enfim, tem no Estado, né, no direito, enfim, tem muita gente esclarecida fazendo esse papelão no Brasil, e isso é muito triste. Agora, o fato do Oscar, né, que é, de fato, aí um Olimpo, né, da cultura, a gente pode dizer, pelo menos, né, é uma concentração de talentos e é reconhecido, né, como um grande avalista, né, da arte, do talento, etc. Quer dizer, você ter essa academia, que não é de hoje, a gente teve até aquele discurso famoso aí no Globo de Ouro,
do comediante inglês Ricky Gervais, né, que deu uma boa criticada ali, bem sarcástica, né, dizendo aquele negócio para os artistas, né, supostamente engajados, né, aquele politicamente correto totalmente falso, né, aquelas virtudes falsas, né? Ele diz, companheiro, se você acontecer de você receber um prêmio, você recebe o seu troféu, agradece ao seu agente e se manda, não faz discurso político e tal, porque isso tudo já está absolutamente ridículo, né? A sucessão de tentativas de afetar a virtude. Então, o Oscar não é de hoje, né, que Hollywood está fazendo esse jogo e lucrando com isso, né, Camila? É importante a gente lembrar, porque não se trata da gente dizer que a gente está duelando com uma ideologia diferente, ou à esquerda, ou progressista, nem isso volto a dizer, né? Eles são capitalistas gulosos, certo? As pessoas que estão fazendo, né, passando adiante essas falsas mensagens, elas não são desapegadas ou igualitárias, ou elas, né, não é gente que está aí, eles fingem, fazem umas afetações de solidariedade e tal, mas eles vivem de forma opulenta, né? Eles são vaidosos, eles são egomaníacos, né? Eles são mercenários, né? E assim eles vivem. Então é só você olhar como essas pessoas vivem, elas não são... não tem nada daquela caricatura, né, do despojado, né, que seria, não, eu sou um socialista, eu penso no outro, eu sou uma alma, né, coletivista. Não tem nada de coletivista, são egoístas até a última raiz do cabelo, né? Então, aconteceu essa epidemia, né, aí no mundo, e a indicação do filme Democracia em Vertigem para disputar, para concorrer ao Oscar, é um sintoma dessa doença, né, dessa patologia de falsas virtudes. Eu espero que sirva, né, como essa crítica que a gente está fazendo aqui, que muita gente boa está fazendo, né? Volto a dizer, Camila, isso não é uma dicotomia ideológica, sabe? Não é uma coisa assim, não, você tem um credo que eu não concordo muito. Não, a gente está falando de desonestidade intelectual, né? A gente está falando de oportunismo mercadológico, né, de afetação de virtude. Guilherme, o senhor escreve para a Gazeta do Povo e para a Forbes. Nós temos percebido um jornalismo, digamos que, aproveitando aqui a democracia em vertigem, um jornalismo em declínio. Como que o senhor avalia o jornalismo atual da grande mídia? Mais história triste aqui para a gente comentar, né, Camila? Porque, de fato, a imprensa no mundo todo, a grande imprensa, que eu considero assim, que em alguns momentos históricos em que a humanidade conseguiu se safar do arbítrio, do obscurantismo, né, do crime, da desonestidade, a gente deve muito à imprensa, né, os veículos que se tornaram referência e, portanto, quase que missionários da verdade, né, da destruição dos biombos, né, dos véus que tentavam cobrir a realidade com os piores propósitos. Então, a gente deve muito à imprensa e muitos desses veículos que ainda estão por aí. Mas algo aconteceu, e, de novo, acho que é um cálculo de mercado, não tem nada a ver com ideologia, algo aconteceu alguns anos atrás com a afirmação da internet. De fato, houve aí uma pulverização da notícia, da novidade, né, que era o grande ativo dos principais veículos de televisão, jornal, de rádio, etc., né, revista. E acho que surgiu uma diretriz, né, que algum consultor desses muito medíocres, que fazem muito sucesso hoje em dia, deve ter ido lá na orelha aí de alguns desses
grandes players de mídia, dizer que, olha, vocês perderam agora, porque vocês não têm mais aí a primazia, né? Informar, todo mundo vai informar, todo mundo vai testemunhar, então vocês têm que virar ativistas, né? Alguém falou isso lá na orelha dos donos do New York Times, da CNN, da The Economist, da revista Time, enfim, da BBC, né? E a imprensa, né, Camila? Eu vou fazer ressalva aqui, se você me permite. Eu sempre detestei falar de imprensa, bem ou mal, porque eu venho da imprensa, né? Minha origem é jornalística, e já fui repórter há muito tempo, fui editor e tal. Eu acho que não fica nem bem, sabe? Né? O pessoal que gosta de ficar fazendo aquela... Ou aquele corporativismo, ou aquele tipo de corregedoria, de autocorregedoria. Sempre achei isso meio estranho, mas eu sou obrigado a constatar que a grande imprensa no mundo, hoje em 2020, dá para a gente dizer, jogou fora as suas credenciais, a sua credibilidade, aderindo a esse princípio de ativismo. E volto a dizer, a ideia de ativismo é boa, né? Você militar por uma causa é nobre, também é nobre. Agora, você fingir que está fazendo jornalismo para fazer campanha, né? Campanha cosmética, por minorias, por meio ambiente, etc., isso é desmoralização total. E o problema, companheiros, colegas do mundo da mídia, é que o público já entendeu. O público já entendeu, já está um vexame, né? Essa tentativa de vocês de criar inimigos, né? Imaginários. Então, essa é a minha visão, Camila. Eu acho que é um momento trágico para a imprensa em geral. É claro que eu acredito que isso vá se transformar. Eu acredito que não é possível que a humanidade vá cair nessa, como é que eu vou chamar, né? Nessa tolice, né? Nessa desonestidade intelectual profunda de ficar contando mentira e se fingindo de arauto da verdade. Não é possível, né? Os travesseiros, vocês não conversam com seus travesseiros? Estou me referindo, né, aqui aos colegas de imprensa. O espelho, né? Não tem espelho em casa, aquela coisa, né? Está ridículo, quer dizer, nos Estados Unidos a gente viu, uma campanha, virou uma campanha panfletária de derrubada de governo, quer dizer, esses grandes veículos, infelizmente, eles estão mentindo constantemente com falsas análises de derrocada de mercado, que já não se confirmaram, né? Os indicadores são positivos aí no governo Trump, inclusive os indicadores referentes às minorias, né? Que essa imprensa que finge ser progressista cansou de tentar incutir, e aí é um serviço sujo, um serviço imundo, né? Ficar tentando incutir na cabeça das pessoas premissas falsas, né? Sobre o que está acontecendo. Então, é dramático, e eu espero que, quer dizer, na rede social a gente já vê aí meio tudo misturado, mas eu procuro ler jornal hoje, vendo Twitter, né? E eu vou escolhendo as minhas fontes. Então, às vezes tem aí alguém, um jornalista, ou uma personalidade, pode ser de qualquer origem, um advogado, né? Ou um veículo determinado, um blog, né? Que está me interessando, cuja análise está me interessando, eu vou procurando ver e vou vendo até onde o meu termômetro de credibilidade vai conferindo esse valor. Eu estou falando isso, Camila, que é uma experiência pessoal, mas que eu acho que, se fosse para dar uma sugestão, né, de como consumir informação hoje, é mais difícil, porque a gente precisa do nosso discernimento. As grandes grifes estão acabadas como credibilidade total, né? Mas também não estão totalmente acabadas como veículos de informação. Vários desses que estão fazendo papelão, às vezes, vêm com uma boa reportagem, né? Então, o jogo agora é o discernimento
instantâneo, imediato, o tempo inteiro. Eu espero que isso se depure e a gente volte a ter grandes e nobres fontes de informação. Guilherme, nós somos acusados de sermos robôs, né? E de recebermos dinheiro do gabinete do ódio, e esse gabinete é inexistente. Existe a mídia que fala contra o governo, existe os independentes que falam pró-governo. Como você analisa essa acusação de sermos robôs, receber dinheiro do gabinete do ódio, enfim? Não, Camila, eu acho assim que é sempre bom, né, todo mundo ficar atento à militância artificial, né? Deve existir hoje, eu acho, né, militância artificial a favor aí de todos os agentes políticos, né? Sempre existe. Não estou dizendo que haja, né, necessariamente aí uma central comandando isso, mas existem, né, aí pessoas que se reúnem para tentar artificialmente passar uma mensagem. Isso sempre existiu, e mesmo antes da internet, né? Quer dizer, a gente tinha, o PT cansou de ter lá os centros de inteligência, entre muitas aspas, né? Que era isso, você ficar montando dossiê, né? A gente teve vários, eu não vou ficar citando aqui cada ponto a ponto, cada episódio, porque vai parecer caça às bruxas, mas teve isso, e teve também no PSDB, né? Aquela coisa da central de intrigas, né? Às vezes até a revelia dos principais representantes ali, daquele grupo de poder, enfim, não vou entrar nesse juízo agora. Eu quero dizer que isso vale a pena você ficar prestando atenção. Agora, o que eu acho absurdo e vergonhoso é você apontar de uma maneira difusa para a opinião pública, né, para uma parte da opinião pública, e ficar acusando essa opinião pública de ser artificial, né, de ser essas figuras que você citou muito apropriadamente, que, a meu juízo, elas foram criadas para desautorizar um movimento democrático que está acontecendo no Brasil, né? Então, acho que eu já comentei isso algumas vezes, não interessa tanto o meu percurso de observação da realidade, mas eu, né, pouco mais de um ano atrás, um ano e meio atrás, achava esse projeto Bolsonaro, não sabia o que era isso, acho que podia ser uma aventura. O próprio Paulo Guedes, que é muito conceituado, né, como economista, um ex-empreendedor da área financeira, eu achava o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes talvez pudesse ser um daqueles casos do milionário que quer brincar de poder, né? Estou aqui assumindo, dando a cara a tapa, porque me enganei, né? Porque tem outros financistas importantes que estão fazendo esse papel hoje, querem brincar de poder, fingindo que são progressistas, fingindo que estão contra o fascismo, tarará. O Paulo Guedes, eu achava que podia ser isso, e me enganei. E o que seria o governo Bolsonaro, eu não tinha a menor ideia. Então, eu não estou alinhado com nada, não boto a mão no fogo por ninguém, não sei como vai resultar, como vai ser o desenvolvimento desse governo, não sei de nada disso. O que eu sei é o que eu enxergo hoje, né? Que é uma equipe de governo com uma categoria e com uma competência como talvez a gente não tenha visto nesse século, com certeza não vimos nesse século, né? Assumir aí o comando das políticas públicas no Brasil, especialmente na área de economia, mas não só, né? Na área de infraestrutura, na área de segurança, né? Tem vários agentes muito capacitados, técnicos, e não sei, você me perguntar, mas por quê? Mas e o Bolsonaro? De companheiro, não sei, pergunta para o Bolsonaro. Ah, mas ele não era aquele capitão que defendia ali uma classe
um corporativismo. Talvez fosse, eu também não sei dizer, mas eu tenho que olhar para quê? Né? Como alguém que vive nesse país e quer que ele não afunde. Tem que olhar para a equipe que está gerindo o país hoje. E é uma excelente equipe, o que eu vou fazer? Né? Então, eu acho que muita gente percebeu, a gente teve um fenômeno inédito, Camila, que foi o povo indo para a rua para defender uma reforma do Estado, que é a reforma da Previdência, uma reforma dificílima, porque envolveu, né, muitos sacrifícios, esses sacrifícios continuaram sendo feitos, mas em prol de um bem maior, de um bem comum, né, tirar o país da iminência do colapso, reabrir o futuro do país, e a gente viu o povo na rua defendendo essa reforma. Isso é um belo momento da democracia, um momento que os representantes que foram eleitos, dizendo que iam fazer isso, receberam essa investidura direta, né, da força das ruas, para aprovar essa reforma, e foi com essa força democrática que a reforma foi aprovada. E esses personagens que tristemente estão tentando estigmatizar essa emanação democrática popular, estigmatizá-la como patrulha, como militância treinada ou robótica, né, ou obtusa, né? Isso é um jogo altamente desonesto. Eu nunca tinha visto, assim, com 35 anos de carreira e observação, eu nunca tinha visto você, como aconteceu no ano passado, numa das manifestações, você desqualificar previamente uma manifestação popular como uma semente fascista. Isso foi feito. Essas mesmas pessoas aí, outrora que se diziam liberais, tentaram desqualificar previamente uma manifestação, porque ela estava marcada para um domingo, né? Como dizendo, olha a semente do fascismo. Eu nunca vi nada tão antidemocrático, né, no Brasil, nem nos tempos do PT. Então, o que a gente percebe é isso, quer dizer, uma tentativa já dessa ordem, né, quer dizer, essas pessoas, elas não têm espírito público, né? Quem está fazendo isso, e que eventualmente até defendeu a candidatura Bolsonaro, e aí você entra quase que numa esquizofrenia, né? No momento em que o governo emerge como governo, né, com que ele possa ter de virtuoso, com as reformas sendo feitas, né, com o Sérgio Moro reduzindo a criminalidade, você fica contra, e você começa a atacar a sustentação democrática das pessoas comuns, da opinião pública, dizendo que são milícias fascistas, né? Esse eu acho que é o pior tipo de gente, é o pior tipo de caráter, né? De fato, a gente está vendo isso agora. Eu acho que estão todos dando com os burros na água, porque o que eu estou percebendo, e volto a dizer, não tenho bola de cristal, não sei onde isso vai dar, é que as pessoas que estão querendo, de fato, uma melhora do país, do bem comum, que perceberam, né, que não é uma patriotada, né, não é um ufanismo daqueles colegiais, né, também não é ideológico, na minha opinião. É o seguinte, tem uma liderança com uma equipe bem montada, querendo levar adiante aí uma desintoxicação, né, institucional dessa democracia parda, e parda não tem nada a ver com raça, tá? Parda é no sentido de não transparente, né? Uma democracia que estava totalmente maquiada, né? Como aconteceu na Venezuela, né? Até há poucos anos atrás, o que acontecia na Venezuela era a afirmação, e de muita gente que está no Brasil, aqui hoje se dizendo democrata, que aquilo não era um regime ditatorial. O que está acontecendo no Brasil nesse momento é isso, é uma revitalização da democracia. E eu não tenho dúvida, Camila, de que essas pessoas que estão vendo essa oportunidade, né, de uma melhoria do país como nação, né, se houver da parte do governo um deslize em relação a isso, né, como até houve no início do período Lula, né, houve um desvio para uma tentação fisiológica que depois virou autoritária, eu não tenho dúvida alguma de que essas pessoas vão retirar apoio,
né? Eu vejo eu sempre fui muito pouco otimista, sabe, em relação a movimentos coletivos no Brasil, mas eu acho que tanto na época aí do impeachment da Dilma, com a ascensão da Lava Jato, mudou isso, né? Acho que a ascensão da Lava Jato foi uma injeção de civilidade, uma injeção de esperança nos brasileiros e de expectativa em relação à formação de uma nação. E, então, hoje eu vejo de uma maneira mais otimista, porque a gente tem, de fato, uma imprensa, na sua maioria, tentando demolir diariamente essa reconstrução, e está firme, né? A sustentação política está firme. Então, eu acho que a gente tem aí uma boa expectativa pela frente. Guilherme, o Lula falou muito em regulamentação da mídia. O Haddad falou também, caso ele fosse eleito, ele ia regulamentar a mídia. E agora nós temos a CPMI da fake news, que o andar da carruagem mostra que eles querem regulamentar pelo menos as redes sociais. Como é que você encara o fato, como um jornalista que sabe que a liberdade de expressão, de informação são primordiais para a manutenção da democracia? Como você analisa esse fato, essa sede de regulamentação e o que isso pode causar caso ela seja instituída? É uma boa pergunta, Camila. Eu acho que nem quer dizer, seria através de regulamentação, mas na verdade é censura, né? O que essa turma está fazendo, eles são os fascistas, né? Esses de CPI de fake news, esses são os fascistas hoje, porque eles estão tentando de forma insidiosa, né, supostamente através, né, de medidas institucionais e democráticas, eles estão procurando a censura desta manifestação coletiva, né? A gente isso não está mais, né? Quer dizer, esse senso crítico que mostra, por exemplo, o que eu tenho chamado de fake news de grife, né? As fake news principais, as mais deletérias hoje, elas vêm, eu digo isso, né, com muita pena e torcendo para que isso se modifique, mas elas vêm dos grandes veículos de comunicação. Não todos, mas de vários deles. E então, essa tentativa, a gente viu no processo eleitoral, no pós-eleitoral, né, a gente viu aquelas tentativas, por exemplo, de se criar essa teoria que ainda não foi abandonada, embora esteja cada vez mais caindo no ridículo. Eu, pelo menos, só me refiro a ela de forma sarcástica, né, irônica, que é a premissa de que a eleição do Bolsonaro foi decidida num golpe de WhatsApp, né? Isso é uma coisa que uma criança de escola primária percebe que é impossível, né? Que não aconteceu. E isso é um arrobo antidemocrático, né? Quer dizer, isso é uma tentativa desesperada e fascista, de negar o instrumento democrático, né? De deslegitimar o instrumento democrático que trouxe uma representação, um governo, né? E as ruas já mostraram que essa representação é real e orgânica, né? A empatia do povo com o presidente já demonstrou isso. Na exclusividade do Bolsonaro, o Lula também, quando foi eleito, tinha essa empatia, e isso é bom para a democracia. Mesmo que você não goste propriamente, não seja o teu gosto ideal, aquele perfil de líder, se você é um democrata, na época do Lula, eu não tinha votado no Lula, mas quando ele veio com uma equipe econômica, uma equipe de governo virtuosa, e no início de fato era, em 2003, eu achei bom. Falei, bom, isso é a democracia, é um líder de massas que o povo ama, né? E o mesmo acontece agora. O Bolsonaro é querido pelo povo, está aí, está clara a empatia. Só que tem uma elite que tem preconceito contra isso, né? Falavam tanto dos preconceitos contra o Lula, hoje tem preconceito contra o Bolsonaro.
né? Ele é rude, não sei o quê, é grosseiro. Pô, mas o Lula fez a exaltação da ignorância aí durante 30 anos. Onde estava a elite intelectual para fazer cara de nojo, dizer, ai meu Deus, tem que falar tudo certo? Eu acho que o ideal é falar tudo certo, eu acho que o ideal é civilidade, é você não ir para determinados confrontos, né, não fazer uma política beligerante, mas a corda foi esticada demais. Então, estamos aí com uma resposta que em alguns pontos é rude a essa impostura. Mas, ao mesmo tempo, o principal dessa resposta não é rude, é democrático, é civilizatório. Então, as reformas aí sendo feitas, a gente tem a medida da liberdade, a lei da liberdade econômica, né, que é um grande libertador do empreendimento no Brasil, que vai melhorar a vida de todo mundo. E uma série de ações de Estado, de gente que sabe gerir, né? Então, o que acontece? Esse fenômeno não está sendo apoiado pelos donos da informação, os antigos donos da circulação de informação, né? Em termos de mídia, digamos assim, isso se pulverizou, né? Isso não é mais o negócio dos barões, né? Pelo menos na formação do senso comum, né? Tudo bem, tem os inocentes úteis que estão embarcando aí nessas propagandinhas aí de falso virtuosismo, humanismo, que os grandes veículos caíram. Mas o maior crivo, né, a maior formação de senso comum hoje, ela se dá de maneira difusa. E é isso que as CPIs de fake news e tal querem de uma maneira fascista, né, de uma maneira totalitária, censurar, né? Então, o que você quer? Né? Quer dizer, dificultando a manifestação, né, a livre manifestação na internet, com essas regulações a que você se referiu, com mecanismos de coibir, de constranger, de barrar, né, a livre manifestação, querem, na verdade, garrotear esse sistema altamente democrático que se constituiu nas redes sociais para dirigir a circulação de informação, para dirigir a formação do senso comum. Então, sabemos que a eleição não foi decidida pelo WhatsApp, né? Sabemos que, por exemplo, todas as manchetes falsas que foram criadas para derrubar governo, o que impediu que, assim como em outros momentos, por exemplo, no caso lá da conspiração do Joesley Batista, né, que foi operada ali pelo Janot, alguns veículos de imprensa encamparam aquilo que foi uma tentativa de golpe de Estado, né? E naquele momento atrapalhou bastante, não derrubou o governo, mas atrapalhou bastante, por exemplo, a reforma da Previdência. No ano de 2019, houve de novo essa tentativa de demitir o Sérgio Moro todo dia, de dizer que contingenciamento de verba de educação era corte fascista, de dizer que a Amazônia estava sendo destruída pelo fascismo, por uma ordem unida do fascismo, e várias outras narrativas que veículos de grande imprensa tentaram, e isso não dinamitou o governo pela reação aí muito mais firme do que na época do Joesley, das redes sociais, das pessoas, dos blogs, e também de parte do jornalismo que não cedeu a isso. Então, agora eu acho, Camila, que aquela ideia a própria CPI, né, o próprio rito ali, a própria crônica daquela CPI, ela já se jogou no ridículo, né? Já deu para ver ali que era uma continuação daquela tentativa que é pré-eleitoral, né, de dizer, eu lembro muito bem do ministro Fux dizendo, né, que se ficar provada, né, a disseminação de uma informação falsa, a eleição pode ser anulada. Eu já escrevi sobre isso lá atrás, dizendo, eles estão armando essa parada aqui. Né? E era isso mesmo, Supremo Tribunal Federal, com alguns veículos de imprensa, né, com alguns personagens desses aí que estão tentando o tempo inteiro desmoralizar a Lava Jato, com Muamba de hacker, né?
é a mesma onda, é o mesmo grupo de elite, na verdade. Hoje isso vem da elite, isso não é nenhuma força que vem das bases da sociedade, não. Tentando se agarrar aos seus feudos, aos seus monopólios, às suas panelas, mas eu acho que está difícil para eles. Guilherme, falando em Lula e Bolsonaro, nós sabemos que a Dilma fez o maior corte da história na área da educação. O Lula já falou que admirava Hitler, Mao Tse-tung, entre outros genocidas. Por que a mídia, como que você analisa o fato da mídia dar um peso para uma fala, porque esse enaltecimento do Hitler e do Mao Tse-tung nunca veio à tona, foi uma entrevista que ele deu para Playboy, e a mídia nunca usou isso, sequer em época de eleição, para tentar prejudicar a imagem do Lula. Como é que você analisa esse fato de que o Lula pode falar o que bem entender, a Dilma cortou o que bem quis, e o Bolsonaro, só de falar assim para o cara, cala a boca, já vira matéria de primeira página? Como é que você analisa essas medidas, esses pesos diferentes? Camila, acho que a tua exposição já, né, o bom entendedor já viu que há uma predisposição, né? E assim, por que todos os arrobos do Lula, né? O Lula, pior do que ele ter numa entrevista, talvez, dito uma aberração sobre Hitler, é o que ele fez como presidente, né? Ele fez né, uma gestão que foi destruidora da democracia, né? O grupo político dele se infiltrou em tudo quanto é instituição brasileira, não só do Estado. Você viu o que aconteceu com a imprensa. O que acontece? O Lula e a Dilma, eles estão em consonância com essa cartilha que nós falávamos anteriormente, nos referindo à diretriz errada, burra, mercadológica, mas não vai ter efeito lucrativo dos grandes veículos de comunicação, que é apostar numa ideia, numa fantasia progressista, né? Então, qual é o truque? É você dizer que você defende os gays porque os gays são uma aberração, mas isso é mentira. Isso é mentira. Você está querendo ser a vanguarda da causa gay, dizendo que a sociedade é reacionária e não aceita os gays. Isso é falso. Você está recuando pelo menos 50 anos na história. Você está jogando fora, na verdade. Vocês que se apresentam aí como supostos libertários das minorias, vocês estão jogando fora conquistas humanitárias de pelo menos meio século. A causa gay, por exemplo, que eu citei, o movimento de defesa dos gays, que era necessário, fundamental, porque havia uma total intolerância, total não, mas uma predominante intolerância em relação aos gays. Esse movimento ficou forte em 1968, em São Francisco, né? E esses personagens estão fazendo isso hoje, atrapalhando a causa gay, porque eles vendem os gays como eletrodoméstico todo dia, para fingir que eles são humanitários, entende, Camila? Então, é um jogo absolutamente hipócrita, é o nome do jogo. E essa falsa doutrina, ela combina com o panfleto do Lula e da Dilma, que seria esse negócio de ser de esquerda, de defender as minorias e tal, que já está provado no mundo inteiro. O mundo já passou disso, né? Isso já está absorvido, continua sendo importante, total vigilância em relação aos desfavorecidos, as verdadeiras minorias fragilizadas precisam, sim, de solidariedade, não só do Estado, como da sociedade, etc. e tal. Mas é mentira você dizer, por exemplo, em relação à questão racial, né, a gente vê vários formadores de opinião, né, grandes personalidades, até do meio artístico, tentando fingir
que a gente vive quase numa sociedade de apartheid. Isso é mentira. É mentira. Você está jogando fora. A questão dos negros é fundamental, por causa da escravidão, né? Não há dúvida. E ela vai levar muito tempo para se resolver. Mas não se resolve com mentira, não se resolve com demagogia, né? Não é você incitando o ódio entre pessoas de cores diferentes, né? Você botando a cor da pele na frente de tudo. Isso não é libertador. Então, essa demagogia toda, ela se parece mais com o que o Lula, a Dilma e companhia fazem nos panfletos deles, e não na realidade deles, porque o governo deles foi destruidor em relação à democracia, como nós já dissemos. E o Bolsonaro é um personagem que está contrapondo essa demagogia de maneira rude, né? Porque, é claro, você esticou tanto a corda, você levou, né, quer dizer, essa falsa propaganda que irrita todo mundo, e que, mais do que isso, instrumentalizou uma tomada de poder inteiramente deletéria e corrupta, é claro que a sociedade ela não aguentou mais. Porque onde estão os virtuosos para travar, por exemplo, o jogo de imprensa marrom, né? Onde estão os virtuosos para impedir que a intelectualidade, que o charme, que o talento, que a arte sirva para invernizar picaretas? Eles não apareceram. A reação, pelo menos, não foi suficiente. Está aí o Fernando Henrique dizendo, não, o Lula não é tão mal assim, o Lula não é um incendiário. Ou seja, né, a elite intelectual falhou, né, em dar o limite à perversão intelectual. Então, nós temos hoje uma reação aguerrida, né, de um personagem simples, rude, que tem lá também a sua sabedoria, que tem outros códigos, fala um outro idioma em termos do debate político. Ele está eleito, né? Então, essa tentativa, eu acho que eu já estou quase me repetindo, porque essa tentativa de estigmatizar o Bolsonaro como um homem e um governante intolerante ao humanismo, né? E a imprensa, o Bolsonaro, por exemplo, ele tomou café da manhã com a imprensa no Palácio, talvez umas 50 vezes já. O Lula não deve ter tomado 5. Não lembro se tomou 1, mas eu lembro muito bem que o Lula, a imprensa, na época, se queixava muito de que o Lula não recebia coletivamente a imprensa. O Bolsonaro recebe. Então só que o que acontece? A imprensa vai, né, a Folha, com quem ele briga mais, né? A Folha quer derrubar o governo todo dia. A Folha inventa cascata todo dia contra o Sérgio Moro, né? A Folha entrou nesse conluio criminoso que agora, de novo, né, onde está a nossa elite democrática, intelectual, as pessoas esclarecidas, os colegas jornalistas, estão dizendo que Glenn Greenwald é símbolo de liberdade de expressão. Isso é um conluio, pô. Vocês acreditam em Glenn, Interprete, Manu, hacker de Araraquara, entendeu? Vocês acreditam que isso é liberdade de imprensa? Vocês não sabem que isso é um conluio para dinamitar a Operação Lava Jato, né? Para tentar criar uma ideia de que o Lula é inocente? Não está na cara de todos vocês isso? Né? Se não está, deveria estar. Então, o que acontece? A suposta elite intelectual, ela se prostituiu, ela se perverteu. E é a isso que o Bolsonaro está reagindo. Eu não estou nem dizendo que o Bolsonaro, né, tem o juízo perfeito sobre as coisas. Volto a dizer, estou vendo o Bolsonaro hoje como governante, como estadista, é o que me interessa. Não sei se ele praticou isso no passado, né? Me interessa o que ele vai fazer com o país como presidente, né? Que é o que vai afetar a vida de todo mundo, de todos nós. Então, não percebi nas condutas de governo
E se isso, por exemplo, quando esse secretário de Cultura que ele nomeou citou Goebbels, propaganda nazista, eu imediatamente, procuro não entrar em fofoca, porque eu sei que 99% é tentativa de desestabilizar, dizer que o Paulo Guedes não presta, dizer que o governo não vai lá, o Paulo Guedes tá bom, é legal, mas isso tudo é um projeto fascista. Tá? Nessa eu não vou entrar, porque eu estou vendo que não é, pelo menos até aqui não é. Agora, certas coisas não podem ser toleradas. E quando eu vi um secretário de Cultura citando, ele diz que foi sem querer, não sei, não me cabe julgar, mas citando um trecho literal do mentor da propaganda nazista, que é o Joseph Goebbels, aí não dá, companheiro. Né? E eu me manifestei, não que a minha manifestação tenha alguma relevância especial, mas estou falando, né? Da minha forma de ver, de julgar, isso aí não dá nem uma dúvida, né? Porque perda de liberdade é pior do que tudo isso que a gente já falou. Então, eu não vejo o que o Bolsonaro fez. Demitiu sumariamente. Quando falaram de AI-5, o que o Bolsonaro disse? Quem fala em AI-5 está delirando. Não foi isso que ele disse? Então, eu estou falando do que eu vejo, do que eu ouço. E não há, de fato, nos atos, nas diretrizes, né, enfim, no discurso governante, nenhuma pista concreta de fechamento de regime. E esses falsos humanistas, falsos democratas, tentam dizer todo dia que há. E aí o presidente reage dessa forma. Guilherme, você falou no Verdivaldo, no Glenn Greenwald. Ele está sendo investigado agora pelo Ministério Público Federal, embora a rede tenha tentado de todas as formas, junto com Gilmar Mendes, de blindar essa figura aí icônica, né? Ele é um desenho dele mesmo, é uma piada. Como você vê essa denúncia? Algumas pessoas estão alegando cerceamento de imprensa e da liberdade de expressão. Eu acho que para tudo tem que ter ética e limite, e nós não devemos invadir o aparelho de ninguém. Como você vê esse processo em cima de um jornalista? Camila, acho que isso já, só para não cansar a sua plateia com seu público com repetições, acho que isso eu já falei agora. Para mim é um conluio. Está claro que é um conluio, não está sentenciado como um conluio, mas está sob investigação e está evidentemente indicado, né, que foi uma operação montada para invadir o telefone do Moro e depois, né, quer dizer, o que foi publicado, né, material roubado. O Supremo Tribunal Federal, não vou nem falar, né, quer dizer, já citei aqui, é uma corte absolutamente sob suspeita, né? O STF é uma corte sob suspeita pelos seus atos. O STF se reuniu excepcionalmente de novo para derrubar o Instituto da prisão após condenação em segunda instância para soltar o Lula. Foi um casuísmo, né, para rever a sua própria decisão. Então, é uma corte inteiramente sob suspeita, né, que, inclusive, aceitou julgar a suspeição do Sérgio Moro com base em material roubado e não periciado. Não precisa dizer mais nada. Se tiver um pingo de justiça nesse país, é crime e vai ser punido como crime. Quem está falando disso de liberdade de expressão está passando vergonha. Quem está falando que isso é ataque à liberdade de expressão, ao jornalismo investigativo, está passando vergonha, né? Assim, infelizmente, o senso comum, vou falar do senso comum, mas uma parte aí dos pares, né, das pessoas que deviam estar atentas a isso, estão dormindo ou estão anestesiadas. Mas quem está defendendo esse personagem, que é um conspirador, né, político, que foi lá dentro da cadeia do Lula combinar isso lá com ele, puxar o saco do Lula, junto com a Folha. Ninguém viu isso, não está visto isso. Então, eu acredito que esse processo vai seguir para a demonstração desse conluio, né? Não sou profeta, nem posso antecipar nenhum julgamento, mas estou dizendo, as indicações estão todas lá, os hackers são
figuras criminosas, tinha muito dinheiro com eles, né? Está tudo muito indicado que foi uma operação montada, paga, né, por essas forças políticas aí que a gente já citou, e aí é crime, não tem nada a ver com jornalismo nem com liberdade de expressão. Guilherme, você é um cara que tem um vasto conhecimento na área do jornalismo. Você tem uma biografia incrível, como eu te disse nos bastidores, é tanta coisa que não dava nem para falar, ia fazer um vídeo enorme só de uma introdução. Como você pode deixar algum recado para os jornalistas que estão se formando agora? Nós sabemos que as faculdades têm muito viés esquerdista. Você tem algum conselho para deixar para os chamados focas? Eu não sei se eu tenho um conselho, Camila. Assim, acho que o que eu falei um pouco sobre o desvirtuamento, né, da imprensa, como a grande imprensa se desfigurou, na minha opinião, né, se perdeu das suas finalidades. O que vai acontecer com isso? Né? A imprensa vai acabar? Não, a imprensa não vai acabar. Então, assim, dentro dessa premissa, eu acho, quero crer, que tem um grande mercado, e você falou esquerdista, e com todo respeito, Camila, eu vou pular fora dessa dicotomia, né? Porque como eu já tentei explicar aqui, a ideia de esquerda, né, no sentido de socialista, etc., que eu acho uma ideia burra, só que ela tem um charme, porque lá na origem dela existe algo de altruísmo. Então, o cara que pensa em ser jornalista, ele pode ter, de fato, um sentido de missão, né? Eu digo o seguinte para ele: hoje em dia, um símbolo de quem tem sentido de missão e espírito público no Brasil é o Sérgio Moro, né? É o Sérgio Moro, que é um homem que o Sérgio Moro deu a vida dele para a missão dele, você não tenha dúvida. Ele, nessa encarnação, né? Aí quem acredita que tem outra, pensa assim, quem acredita que não tem outra, acabou, né? Nessa vida, ele não sai mais dessa missão que ele se jogou, enfrentando os maiores poderosos do país, né? Não naquele eufemismo, já elite capitalista, não, os gangsters, né? Esse conluio de gente inteligente, de gente que tem ascensão política, né? Gente que tem charme, enfim, aquela configuração de poderes usados para o mal. O Sérgio Moro enfrentou esse negócio. O Sérgio Moro botou um ex-presidente da República na cadeia. O Sérgio Moro botou empreiteiros. Quando eu comecei no jornalismo, em 1986, dizia-se muito isso: empreiteiro nunca vai chegar na cadeia, né? E eu precisei passar mais de 30 anos para ver empreiteiro para a cadeia. E quem fez isso não foi o Sérgio Moro sozinho, né? Foi uma força-tarefa virtuosa, foram instituições, né? Enfim, pessoas dentro de instituições, etc. Mas o Sérgio Moro, sem dúvida alguma, foi e continua sendo o maior símbolo. E por que ele não se afastou? Por que o Moro não precisou de manchete de jornal, por exemplo, para seguir adiante, como várias outras depurações precisaram, das CPIs, outras forças-tarefas? Por causa do imenso espírito de missão que ele tem. E o jornalismo, né, é muito isso, quer dizer, tem muita gente que vai para o jornalismo porque quer ter essa responsabilidade, né? Quer ter essa ação quase que missionária, ou pelo menos esse espírito público de coletividade. E o que eu posso dizer para o Foca hoje é que existe uma pista totalmente falsa em relação à direção em que está indo esse espírito público, que é o que você chamou de esquerda, que hoje em dia é o cara que, vou trabalhar no Interprete, né? Eu vou trabalhar na Folha para puxar o saco do Lula, né? Porque alguém disse que esse é o verdadeiro altruísmo, é o verdadeiro espírito de missão, né? E isso é uma erosão. Então,
o que eu diria, né, assim, já disse um monte de coisa aqui, mas para quem está começando, esquece esse papo de esquerda e direita, para começar, na minha opinião. Esquece isso. O problema não é ideológico. O problema é você ter coragem para enfrentar, né, uma falsa onda virtuosa, que é uma onda hipócrita, né, que vai fingir pregar humanismo só para vender o peixe dele. E você vai ter que ter, né, quer dizer, ou não, mas, enfim, onde eu acho que tem mais perspectiva, né, onde eu acho que você pode ser mais feliz e se realizar de verdade, não virar, né, um bajulador de hipócritas, né, é você perceber que existe, sim, uma carência no mundo pela verdade como ela é, que foi onde o jornalismo virou essa profissão tão fascinante, né? Você trazer a realidade dos fatos contra tudo e contra todos. Só que tudo e todos hoje, companheiro, estão do lado de uma narrativa hipócrita, né, que finge que ela é a libertadora. Então ficou um pouco sofisticado o negócio, né? Mas eu acho que sim. Não sei em que veículo, você perguntaria em que veículo eu vou trabalhar. Eu também não quero aqui ser injusto com os veículos que continuam fazendo majoritariamente um bom jornalismo, mas eu também não estou vendo assim uma meca. Mas eu acho que tem empreendedores também tentando criar veículos que escapem, né, dessa bolha falsamente virtuosa, que é um politicamente correto de 1,99, não é o politicamente correto, né? Eu acho que vai pintar aí oportunidade para isso, e é o seguinte, hoje em dia é isso, rede social, você tem um perfil, eu vi muita gente se afirmando, eu até posso dizer que, assim, na minha trajetória, na minha carreira, fui reinventando um pouco isso, porque o tipo de coisa, o tipo de produto, né, que eu estou oferecendo, jornalístico, ou pelo menos de crítica que eu tenho oferecido, eu passei a oferecer na rede social, no momento em que alguns veículos que eu trabalhava acharam que não era mais uma boa comunhão. E aí, afirmando ali, fazendo a minha crítica, dizendo o que eu achava que devia dizer, eu acabei indo para novas parcerias. Então, isso acho que pode ser um bom caminho para o Foca também, né, Camila? Assim, que veículo que eu vou trabalhar, né, um Foca bom, que já tem o discernimento, que já percebeu a palhaçada, já percebeu o festival de demagogia por aí, faz um perfil no Twitter, numa dessas redes, né? Faz a sua crítica em relação aos episódios, não fica tentando aparecer, não, sabe? Não fica tentando. Esse é outro mal desse momento. Isso aqui está dando certo, as pessoas estão gostando, então vou investir nisso. Eu sei que dá uma ansiedade, mas deixa para lá, né? Olha, se você tem coração, olha para os fatos com sinceridade, seja transparente, fala do que realmente te incomoda, né? Não fica tão preocupado também com a patrulha que vai vir, né? Então, eu já falei um monte de coisa, não sei se serviu para alguma coisa, mas é porque o momento realmente é de muita complexidade, mas eu torço muito para que quem tem esse sonho de ser jornalista encontre um bom mercado para trabalhar daqui para frente. Pessoal, esse foi o Guilherme Fiuza, a grande estrela do Twitter, do Instagram, o jornalista queridinho aqui das redes. Guilherme, mais uma vez, muito obrigada por aceitar falar com a gente, viu? Eu que te agradeço, Camila, a conversa. Desculpa ter falado muito aí, você pode caprichar na edição, mas parabéns a você também pelo trabalho que você tem feito, né, pela sua coragem, e vamos conversando, estamos aqui a postos. Eu não vou editar nada, porque é uma entrevista lotada de informação, eu agradeço mesmo aos seus ensinamentos hoje. Pessoal, as redes sociais do Guilherme vão estar aqui na caixa de informações para que vocês possam seguir esse grande nome do jornalismo, e desejo a todos aí uma excelente quinta-feira, uma sexta-feira também
extremamente abençoada e que somente a vontade de Jesus se faça na vida de todos vocês. Fiquem com Deus.